E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar desse debate entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira. Hoje era para sair um vídeo sobre essa queda do Bitcoin, provavelmente saiu hoje de noite ou amanhã de manhã, tá? Mas não tem como não falar desse debate aí, porque quem sai perdendo somos todos nós, por conta dessa polarização toda, tá, pessoal? Eu quero introduzir então algumas ideias que eu tento passar aqui no canal e às vezes não ficam tão claras. Mas eu já fui um cara que apoiei muito político, acreditava que a política ia transformar o mundo, que o Brasil ia melhorar. Eu apoiei o Bolsonaro lá em 2017 e 2018 porque eu não queria que a quadrilha do PT voltasse. E, enfim, eu acho que foi como a maioria dos brasileiros fez naquela época. O pensamento que o brasileiro tinha, né? E aí, claro, esse governo tinha promessas como reduzir o Estado, reduzir impostos. O Bolsonaro falava que ele não ia se aliar ao Centrão e ele sairia do jogo se precisasse fazer isso, né? Que ele falava lá, toma lá da cá. E, claro, hoje a gente sabe que é o governo que mais liberou emendas pro Centrão. Então, muitas promessas foram quebradas, decepções e tudo mais. E ontem, nesse debate, né? Pelo que eu entendi, o que motivou esse debate foi justamente o Nicolas, que é um bolsonarista, ter ido para Dubai com o próprio dinheiro dele, né? Só que ele foi para Dubai justamente para fazer campanha política, porque ele é vereador lá e ele foi para Dubai lá junto com Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro. E aí, pelo que eu entendi, foi a treta começou por aí, né? E a gente já vai chegar na por que eu tô comentando essa questão. E o Nando Moura, ele foi lá para fazer esse debate, né? Justamente para falar desse governo e tal, e levou vários argumentos. Levou vários argumentos, vários fatos lá, que ele expôs, e o Nando Moura, e o Nicolas Ferreira não conseguiu debater nenhum, não conseguiu rebater nenhum argumento, né? Ele ficou eletrificando a galera, ficou lacrando, né? Não deixava o Nando Moura falar, então foi uma putaria o debate, não agregou absolutamente nada. Afinal, debates geralmente não agregam nada e é disso que eu quero falar aqui. Então, pessoal, a gente tem que entender por que colocar lá pessoa A ou B no poder não vai fazer diferença na nossa vida, não vai deixar a nossa vida mais próspera. Porque a máquina, o sistema está errado. O sistema político, o sistema estatal, ele não foi feito para melhorar a sua vida. Então nós temos que começar por aí. Então, defender Bolsonaro, defender fulano ou ciclano não vai mudar nada. O que muda a sua vida é você cuidar dela e você gerar valor para ela. A gente já vai falar disso. Mas esperar que o Estado solucione os problemas, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E por isso, então, que eu parei de perder meu tempo defendendo político. Eu, na minha inocência, lá nos meus 19, 20 anos, eu achava que a política ela ia mudar o Brasil, ela iria fazer alguma coisa de melhor para nossa vida. Só que hoje eu percebo que se o político quer me ajudar, é só o político não me atrapalhar, é só ele não fazer nada. Então, hoje eu percebi que a prosperidade ela é individual e não coletiva. O coletivo geralmente ele é burro. A massa ela geralmente é burra e a massa geralmente não gera valor. Se você pegar lá telefone, Graham Bell criou o telefone, depois veio Steve Jobs, criou o smartphone. Isso gerou valor para muitas pessoas. Graças a esses caras hoje eu tiro o meu dinheiro do marketing digital, eu tiro da internet, tiro das vendas. Que marketing nada mais é do que atrair pessoas, mas o que faz o negócio girar são as vendas. Então, o que as pessoas têm que entender é que elas precisam vender mais, precisam vender em escalas e não podem vender a sua hora, porque a hora não é escalável, elas precisam vender coisas que sejam escaláveis, como produtos ou serviços. E, claro, quando você domina as vendas e o marketing, você consegue vender mais, né? Você consegue fazer mais dinheiro de maneira escalável. É isso que transforma a vida das pessoas. Agora, perder tempo, né, com política, isso não agrega nada para sua vida. Porque dificilmente algo vai vir bom, algo bom vai vir dali. Porque os mecanismos de recompensa de um político são diferentes da iniciativa privada. Para que eu prospere na iniciativa privada, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso produzir de maneira mais eficiente e eu não posso ter irresponsabilidade com o meu dinheiro, porque senão eu quebro. O Estado não. O incentivo não é que ele seja mais eficiente, mas que ele faça essas lambeções de bota. Por exemplo, Nicolas foi lá para Dubai e lambeu o saco do presidente. Por quê? Porque hoje ele é vereador, provavelmente ele está almejando ser deputado estadual federal. Então, ele sempre vai buscar
O populismo. O político ele sempre vai buscar o populismo, ele tende ao populismo, porque a máquina estatal ela tende ao socialismo, a roubar de algumas pessoas e distribuir para as outras. Só que para distribuir ela pega boa parte para ela, né? Para que ela funcione, e cada vez que a máquina aumenta de tamanho, mais ineficiente ela fica e menos desses recursos são distribuídos de maneira mais eficiente. Então, o que nós temos que entender é que o Estado, todo o Estado tende ao socialismo. E todo político tende ao populismo para que ele se mantenha no poder e cada vez ganhe mais poder, se mantenha mamando nas tetas que você paga e, claro, tenha lá os seus foros privilegiados e tudo mais. Então, é por aí que nós temos que começar o nosso raciocínio. As recompensas para os políticos, elas não te beneficiam. A iniciativa privada, ela precisa te beneficiar, ela precisa resolver um problema seu para que você compre dela, porque você não é obrigado a comprar dele. Então, o empreendedor ele precisa ser mais atrativo, ele precisa ser mais produtivo para não quebrar e para te atrair. O Estado não, porque o Estado te rouba. E se o Estado é ineficiente, ele vai lá e imprime mais dinheiro, depreciando o seu poder de compra através da inflação, e se o Estado é ineficiente, ele não quebra, ele simplesmente aumenta mais imposto, como nós estamos vendo aí, com esse governo aumentando o IOF, querendo passar lá tributo sobre dividendos, o Guedes quer voltar com a CPMF. Por quê? Porque o Estado é ineficiente, ele quer aumentar lá os gastos, passando o PEC do calote para aumentar o salário de funcionalismo público e para dar auxílios, populismo, né? Então o Estado ele sempre tende a aumentar os gastos, só que quem paga esses gastos é você, o que te dificulta de crescer, o que te dificulta de gerar valor. E se você não gera valor, a economia não cresce. Político nenhum gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor. Então, se você quer que algo mude, se você quer que o Brasil cresça, você tem que focar em você primeiro. Então, vamos para a solução, porque você já entendeu que você esperar que o Estado resolva os próprios problemas que o Estado cria, é isso mesmo que você ouviu, o Estado cria os problemas, e aí as pessoas pedem para que o Estado solucione os próprios problemas que o Estado criou, gerando novos problemas, e aumentando mais o gasto e dilapidando mais o seu poder de compra, dificultando com que você cresça. Então esse é o verdadeiro problema. Por isso que eu não acredito que essa lambeção aqui... Agora o Nando Moura, por exemplo, defende o Moro. Eu não defendo o Moro. O Moro é pior ainda, eu acho. O Moro agora lá, ele não tem ideias liberais, a gente nem sabe o que ele pensa. O Nando Moura foi pra essa linha. Eu acho que é um erro defender político, né? O Nicolas aqui vai estar defendendo o Bolsonaro também. Acho que os incentivos para que esses caras façam algo não são aqueles incentivos que vão te beneficiar. Então, o que nós como indivíduos podemos fazer? Né? E o que nós temos que entender? É que a prosperidade é individual, e as crises sempre são coletivas. Então, entendendo esse ponto, nós entendemos que nós temos que cuidar da nossa própria vida e para que nós tenhamos mais prosperidade, nós temos que nos qualificar e investir em nós mesmos primeiro. Então, investir em conhecimento, investir em formas de gerar mais valor para a sociedade e fazer mais dinheiro, principalmente através do empreendedorismo, porque o empreendedorismo vai te fazer ter a possibilidade de escalar os seus ganhos. Você sendo CLT, você dificilmente vai conseguir escalar os seus ganhos. Então, você empreendendo, você montando um negócio, você vai ter possibilidade de escalar os seus ganhos e, claro, empregando os conhecimentos que você adquiriu. Você investiu em você mesmo e aí você vai ter um ROI maior quando você investe mais em você, quando você investe mais em conhecimento. Você tem um ROI sobre aquele investimento que é o teu conhecimento. Quando você empreende, você vai ter esse resultado e com essas múltiplas fontes de renda que você vai criar, você vai começar a investir de maneira antifrágil. Investir para se proteger das depreciações e distorções que o Estado gera, como, por exemplo, o real, a desvalorização do real. Quem estava posicionado em real ano passado perdeu 40% de poder de compra. O real foi uma das moedas que mais se depreciou do mundo. Então quem estava posicionado em real, que não tinha o conhecimento da carteira antifrágil e proteção, perdeu dinheiro. Perdeu 40% de poder de compra. Por isso que tudo está mais caro. Não é que tudo está mais caro. O real se depreciou muito. Esse é o grande problema. Então quando você tem o conhecimento, você consegue se proteger disso. Então não adianta só você fazer mais dinheiro. Você também tem que ter a mentalidade para pegar parte desse dinheiro que você está fazendo e não torrar tudo, e sim investir de maneira antifrágil para que esse dinheiro comece a trabalhar para você e principalmente dentro de um portfólio antifrágil, comece a te proteger das depreciações que o Estado gera através das distorções. Que nós explicamos aqui no canal incansavelmente há mais de 2 anos, como tudo isso funciona de maneira mais aprofundada. Então, quando você entende isso, quando você entende que você vai criar a sua própria realidade, quando você
precisa fazer acontecer e não esperar e terceirizar com que um político resolva os seus problemas, aí você vai começar a prosperar. Então, investir em você mesmo, criar um negócio para ajudar as pessoas, fazer dinheiro com esse negócio e usar esse dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar para você através dos investimentos e, claro, montar um portfólio antifrágil para que você também se proteja da depreciação das moedas fiduciárias estatais. Afinal, como eu falei para vocês, a iniciativa privada não pode se dar ao luxo de ser improdutiva. O Estado pode. O Estado sendo ineficiente, tendo déficits, ele pode aumentar impostos e também desvalorizar o seu dinheiro. Então você precisa, na verdade, se proteger do Estado. E não ficar defendendo o Estado e lambendo as bolas de políticos que só ferram a sua vida. Porque mesmo que eles tenham boas intenções, o sistema, a máquina, vai impedir com que eles façam coisas boas. Afinal, a máquina estatal sempre tende ao socialismo. Sempre tende a roubar de alguns para distribuir para os outros de maneira ineficiente. Beleza, meus queridos? Então por hoje é isso. Amanhã ou hoje à noite vai sair o tema que era para sair hoje, que é essa correção do Bitcoin, né? A gente vai falar sobre isso aí. Convido você a assistir os vídeos passados para você entender também um pouco do que a gente fala aqui no canal. E claro, se você gostou, deixa aquele seu like aqui embaixo e compartilha nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas acordem dessa matrix política onde a gente fica perdendo tempo discutindo se fulano A ou B tá certo, sendo que o problema é a máquina, o problema é o sistema. E dali não vai vir coisa boa. Porque dali só vai vir destruição do seu capital, do seu poder de compra, porque cada vez mais eles vão gastar mais dinheiro e você vai ter que pagar mais imposto e o seu dinheiro vai valer menos. Então esse é o verdadeiro problema. Essa é a raiz do problema. E nós, como indivíduos, não podemos resolver isso. Pelo menos de maneira rápida. Então, o que cabe a nós, como indivíduos, é gerar mais valor, fazer mais dinheiro, investir melhor e cuidar da nossa vida e curtir a nossa vida. Beleza, meus queridos? Essa é a minha visão. Se você gostou, deixa seu like, compartilha nos grupos do WhatsApp. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!